energizada com esse primeiro gole de café, ao que tudo indica aqui no nosso Bastidores CNN. A gente te traz informação exclusiva, apuração minha com a Luísa Martins, a nossa analista de judiciário. Às vésperas de uma reunião que vai buscar superar o impasse sobre as emendas parlamentares, o ministro Flávio Dino, relator do processo no Supremo Tribunal Federal, se reuniu com líderes da Câmara dos Deputados para discutir esse assunto. Foi um almoço reservadíssimo na casa do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o objetivo, segundo relatos, de buscar a pacificação entre os poderes. E serviu para deputados e ministros exporem críticas sobre a relação entre judiciário e legislativo. O decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, também estava presente. Nenhum representante do executivo foi convidado. Fontes ouvidas pela CNN Brasil num esforço duplo meu e de Luísa Martins nos informaram que Dino sinalizou aos parlamentares interesse em resolver o impasse, desde que esteja tudo dentro da lei. Em tom de lavação de roupa suja, Flávio Dino reclamou do que considera exageros da Câmara em críticas ao Supremo e teria usado como exemplo um xingamento proferido pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao delegado Fábio Alvarez Shor, que atua com o ministro Alexandre de Moraes em inquéritos que têm justamente como alvo o ex-presidente Bolsonaro e opositores ao governo. Gilmar Mendes teria, por sua vez, repetido por mais de uma vez, uma, duas, três vezes aos colegas, que as investigações que recaem sobre o desvio das emendas não representam a nova Lava Jato. É que esse temor surge de investigadores e também da classe política depois da revelação de um esquema de fraude em licitações públicas com recursos de emendas parlamentares. Por outro lado, líderes também repetiram a Dino e a Gilmar Mendes o discurso de que o impasse não pode servir para criminalizar a atividade parlamentar. Citado em uma investigação sobre o desvio de emendas, me relataram que o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, chegou a reclamar do que considera excesso sobre as investigações. Na noite anterior, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, já tinha estado com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e também com o próprio ministro Flávio Dino. O presidente da Câmara dos Deputados, segundo relatos que me foram feitos, também já teve num tete-a-tete reservado com os dois, com o Dino e com o próprio presidente do Supremo. Só que aliados me informaram que aconselharam o deputado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, a não ir a esse encontro reservado com as lideranças, sob o risco de parecer que o acordo entre os poderes já estava dado. No dia de 27, próximos, os presidentes da Câmara e do Senado vão apresentar alguma solução ou sugerir alguma alternativa para discutir a distribuição das emendas já reservadas, que a gente fala aqui, empenhadas, para pagamentos, e bloqueadas por Flávio Dino depois daquela manobra na Câmara dos Deputados, que bloqueou as emendas de comissão e fez a Câmara perder quase 5 bilhões em emendas. Com o governo, os parlamentares devem atuar pela distribuição de emendas do Executivo, são as chamadas RP2, para contemplar quem perdeu com esse bloqueio de Flávio Dino às emendas de comissão. Com o apoio do Centrão, a Câmara ainda pretende discutir um projeto de lei que autoriza líderes partidários a substituírem, quando quiserem, os presidentes dessas comissões, a qualquer momento, o que, na prática, daria mais controle aos chefes das bancadas sobre os recursos manejados pelos colegiados.